imaginou que o próprio tecido do espaço pode vibrar como a superfície de um lago? Essa foi uma das previsões mais ousadas de Albert Einstein há mais de 100 anos. Ele acreditava que eventos cósmicos violentos, como a colisão de buracos negros, poderiam criar ondulações no espaço-tempo, as chamadas ondas gravitacionais. Mas havia um problema. Essas ondas eram tão sutis que Einstein duvidava que um dia pudéssemos detectá-las. Por muito tempo, essa ideia permaneceu apenas no campo da teoria. Até que em 2015, cientistas conseguiram captar essas ondas pela primeira vez, confirmando uma das maiores previsões da relatividade geral. Mas o que exatamente são essas ondas? Como elas foram descobertas e o que isso significa para o entendimento do universo? Nesse documentário, vamos explorar como Einstein revolucionou a física, como as ondas gravitacionais foram detectadas e por que elas mudaram para sempre a forma como observamos os cosmos. Imagine que você joga uma pedra em um lago. O impacto cria ondas que se espalham pela superfície da água. Agora, imagine que algo parecido acontece no espaço, mas em vez de ondas na água, são ondulações na própria estrutura do universo. Essas são as ondas gravitacionais, deformações no tecido do espaço-tempo causadas por eventos cósmicos extremamente energéticos. Elas foram previstas por Albert Einstein em 1915, como parte da teoria da relatividade geral, mas só foram detectadas 100 anos depois. Mas o que pode gerar essas ondas? Elas surgem a partir de eventos catastróficos no universo, como a fusão dos buracos negros, onde dois buracos negros colidem e liberam uma quantidade gigantesca de energia. A fusão de estrelas de nêutrons, quando essas estrelas superdensas colidem e emitem ondas gravitacionais antes de se tornarem um buraco negro. Supernovas, que são explosões estelares tão poderosas que podem criar essas ondulações no espaço-tempo. Para entender melhor, pense no espaço como um trampolim. Se colocarmos uma bola pesada sobre ele, o tecido do trampolim se curva. Se movimentarmos essa bola rapidamente, criamos pequenas ondulações no tecido. Isso é o que acontece no espaço, quando objetos massivos se movem aceleradamente. O incrível é que essas ondas gravitacionais viajam pelos cosmos sem serem interrompidas, carregando informações sobre eventos que aconteceram há bilhões de anos. Elas nos permitem estudar buracos negros e estrelas de uma maneira completamente nova. Mas como conseguimos detectá-las se são tão sutis? Essa foi uma das maiores conquistas da física moderna e é o que vamos explorar na próxima parte. A revolução de Einstein. Antes da teoria da relatividade geral, a visão dominante da gravidade era baseada na lei da gravitação universal de Isaac Newton. Segundo Newton, a gravidade era uma força que atraía objetos uns aos outros. Isso explicava muitos fenômenos, como a queda dos corpos na Terra e o movimento dos planetas ao redor do Sol. No entanto, Einstein percebeu que essa explicação não era suficiente para descrever o comportamento do universo em escalas extremas. Já em 1915, eu apresentei a teoria da relatividade geral, que mudou completamente nossa compreensão da gravidade. A gravidade como curvatura do espaço-tempo. O grande avanço que eu tive foi perceber que a gravidade não é uma força no sentido tradicional. Em vez disso, objetos massivos, como estrelas e planetas, curvam o espaço-tempo ao seu redor, e essa curvatura faz com que outros objetos sigam trajetórias influenciadas por ela. Uma analogia simples para entender isso é imaginar um trampolim esticado. Se colocarmos uma bola pesada no centro, o tecido do trampolim se curva. Se jogarmos uma bola menor ao redor da maior, ela não será puxada diretamente, mas seguirá o caminho curvado ao redor dela. O mesmo acontece com os planetas orbitando o Sol. Eles seguem trajetórias curvas porque o Sol deforma o espaço-tempo. Entre as muitas previsões da relatividade geral, eu afirmei que quando massas enormes se movem aceleradamente, elas podem criar pequenas ondulações na estrutura do espaço-tempo, chamadas de ondas gravitacionais. Einstein comparou isso a uma pedra jogada em um lago, criando ondas na superfície da água. Da mesma forma, eventos cósmicos extremamente violentos, como fusões de buracos negros, poderiam criar essas ondulações no espaço-tempo.
No entanto, eu acreditava que essas ondas seriam tão fracas que nunca poderiam ser detectadas. Por mais de um século, elas permaneceram apenas como uma ideia teórica. O impacto da relatividade geral. A teoria da relatividade geral não apenas previu as ondas gravitacionais, mas também explicou diversos fenômenos que foram confirmados ao longo do século XX, como o desvio da luz pelo campo gravitacional de uma estrela, confirmado em 1919 pelo astrônomo Arthur Eddington, a precessão da órbita de Mercúrio, que a teoria de Newton não conseguia explicar completamente, a existência dos buracos negros, regiões do espaço onde a gravidade é tão forte que nada pode escapar. A previsão das ondas gravitacionais foi um dos aspectos mais fascinantes da teoria de Einstein, mas só foi confirmada 100 anos depois, em 2015, com os avanços tecnológicos dos interferômetros como o LIGO. Na próxima parte do documentário, exploraremos como essa descoberta foi feita e por que foi uma das maiores revoluções da física moderna. Descoberta e comprovação científica. Durante um século, as ondas gravitacionais permaneceram apenas uma previsão teórica de Albert Einstein. Isso porque, apesar de sabermos que eventos cósmicos extremos poderiam gerar essas ondas, detectá-las era um desafio gigantesco. Einstein estava certo ao pensar que essas ondulações no espaço-tempo seriam incrivelmente sutis. Quando uma onda gravitacional passa pela Terra, ela altera o espaço em uma fração do tamanho de um átomo. Mas se as mudanças são tão pequenas, como conseguimos detectá-las? A resposta está no LIGO, que é Observatório de Ondas Gravitacionais por Interferometria a Laser. O que é o LIGO e como ele funciona? O LIGO é um gigantesco experimento científico localizado nos Estados Unidos, composto por 2 observatórios. Imagine que temos 2 túneis extremamente longos, cada um com 4 km de extensão, posicionados em forma de L. Dentro deles, feixes de laser são enviados e refletidos por espelhos. Em uma situação normal, os lasers se cancelam ao se encontrarem. Mas, se uma onda gravitacional passar, ela estica e comprime o espaço de maneira minúscula, alterando a trajetória da luz. Essa diferença é o que os cientistas procuram para confirmar a passagem das ondas gravitacionais. O momento histórico, primeira detecção, 2015. No dia 14 de setembro de 2015, o LIGO registrou um sinal que mudou a história da ciência. Pela primeira vez conseguimos captar uma onda gravitacional gerada pela fusão de 2 buracos negros, a 1,3 bilhão de anos-luz da Terra. O sinal foi exatamente o que a teoria de Einstein previa. A descoberta foi tão revolucionária que, em 2017, os cientistas Rainer Weiss, Barry Barish e Kip Thorne receberam o Prêmio Nobel de Física por esse feito. O impacto e as aplicações na astronomia. A detecção das ondas gravitacionais em 2015 foi mais do que apenas a confirmação de uma previsão de Einstein. Foi o começo de uma nova era na astronomia. Pela primeira vez, conseguimos ouvir o universo de uma maneira completamente diferente. Antes disso, os astrônomos estudavam os cosmos principalmente através da luz, usando telescópios que captavam as ondas visíveis, infravermelhas, ultravioletas e outras formas. Mas as ondas gravitacionais nos permitem detectar fenômenos cósmicos que não emitem luz, como a fusão de buracos negros. O que podemos descobrir com as ondas gravitacionais? Buracos negros. Antes só podíamos estudar buracos negros de forma indireta, observando seu efeito sobre outros objetos. Agora podemos detectar colisões entre eles e aprender mais sobre suas propriedades. 2. Fusões de estrelas de nêutrons. Em 2017, cientistas captaram ondas gravitacionais geradas pela fusão de 2 estrelas de nêutrons, acompanhadas de uma explosão de luz. Isso ajudou a entender como elementos como ouro e platina são formados no universo. Eventos cósmicos extremos, é o 3º. Se ondas gravitacionais foram detectadas vindas de uma supernova, por exemplo, podemos entender melhor como essas explosões acontecem e o que acontece no núcleo das estrelas. O futuro da astronomia gravitacional, agora que sabemos como detectar ondas gravitacionais, nossos novos observatórios estão sendo construídos para tomar essas medições ainda mais precisas.
Projetos como LISA, Antena Espacial de Interferometria e Laser, que será lançado no espaço, e o Einstein Telescope, um observatório subterrâneo, vão permitir que estudemos o universo com detalhes inéditos. No futuro, talvez possamos até detectar sinais vindos do Big Bang, revelando segredos sobre a origem do universo. A detecção das ondas gravitacionais foi uma revolução na ciência, mas como veremos na conclusão, essa história está longe de acabar. Vimos que a detecção das ondas gravitacionais foi um marco na história da ciência. Ela não apenas confirmou uma das previsões mais ousadas de Albert Einstein, mas também abriu uma nova forma de observar o universo. Agora, não olhamos apenas para as estrelas, nós também ouvimos as vibrações do próprio espaço-tempo. Com essa descoberta, passamos a enxergar os cosmos de uma maneira completamente diferente. Aprendemos mais sobre buracos negros, estrelas de nêutrons e até sobre a origem dos elementos pesados no universo. E isso é só o começo. Com novas tecnologias em desenvolvimento, podemos no futuro captar sinais ainda mais antigos, talvez até ecos do próprio Big Bang. Einstein não viveu para ver sua previsão ser confirmada, mas sua genialidade continua guiando a ciência até hoje. Suas ideias não apenas resistiram ao teste do tempo, como também continuam impulsionando novas descobertas. O espaço-tempo está em constante movimento, e a ciência também. Afinal, o que será mais que as ondas gravitacionais ainda têm para nos revelar?